E nós estamos de Fala, volta. galerinha! Nós voltamos da nossa férias agora. Felipe, como você passou suas férias, Felipe? Foi bem, descansei bastante. Tava com saudade, Eu tava morrendo de Tava saudade com do saudade de programa aqui. vocês. Gente, já pra gente começar, deixar certo, já clica no sininho aí, já curte, Ajuda a compartilha, gente. ajuda a gente aí, segue o nosso programa, porque esse mês tem muita coisa, gente. E hoje tá um cara especial aqui, Felipe. Fala melhor dele. Cara, ó, pastor, psicoterapeuta, escritor, o cara tem muita coisa pra entregar aqui, velho. Ele tem muita muito bagagem pra compartilhar com a gente. E ele, nada mais, nada menos que Bruno Bonin. Cara, Olha ali, isso. É isso. Tá, esqueci de perguntar isso. Olá aos telespectadores, olá o pessoal aqui do Fora da Caixa. Muito obrigado pelo convite. Quero desde já agradecer a todos vocês e um bom programa a todos aí. É isso aí. Vamos começar lá. Eu já estava bem ansioso para esse programa aqui, tem bastante perguntas, que eu falei para ele. Pastor, Eu acho que depois desse programa aqui, ele vai fazer a análise dele assim, ó, por cima, né, que ele é profissional, e vai falar assim, ó, esses dois aí, velho, não bate bem não. fica percebendo do jeito que a gente, no final fala mais no um final pouco sobre a gente. você já fala Vamos assim, ó, não, vocês precisam se tratar, cara. Ele, pelo menos, eu tenho certeza, pelo convívio aqui. Pra É quem isso não aí. sabe, o pastor Bruno já me conhece já de infância já e sabe que eu preciso mesmo, cara, passar num... Não precisa ser profissional pra saber, cara. Por que essa área, pastor? Olha, então, todo mundo tem que entender o seu propósito de vida, né? A sua missão de vida. E a minha, desde criança, é ajudar pessoas, né? E eu sempre ajudei pessoas através da igreja, da religião. Mas em um dado momento eu percebi que havia pessoas que precisavam ser ajudadas, mas elas não queriam uma ajuda só através da religião. Então eu percebi que para eu ajudar mais pessoas, eu precisava ajudá-las a alcançá-las de um outro modo. Foi aí que o meu olhar se voltou para a psicoterapia, e então eu, através do conhecimento, do autoconhecimento, busquei ampliar assim, a minha missão de ajuda às pessoas através disso. E agora não só através da religião, mas através da psicoterapia também, eu consigo ajudar mais pessoas aí. Sim. Querendo ser polêmico já de começo, já de início, Começou? vou começar já. Nessa relação entre psicoterapia, né, a área mental aí, e a fé, elas não se batem. Assim, vamos supor assim, vou dar um exemplo. Eu tô com um problema, tô com depressão, um exemplo. E aí eu chego lá na igreja e o que é me ensinado é que a fé cura tudo, que Deus cura todas as coisas. Então nada me influencia em ir atrás de alguém, um médico, um profissional para poder me dar esse suporte. Você acha que não há um conflito aí, acho que uma falha de informação entre essas duas áreas? Sim, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, uma falha de informação. Até porque a psicoterapia como um todo, né, a psicologia, ela trata das 7 áreas da vida do ser humano. E uma dessas áreas é o espiritual. Então tem o mental, né, que quando a gente fala mental, o público tem uma dificuldade de entender um pouco, é o emocional, né? Vamos chamar assim, o emocional. Aí o público entende melhor quando se fala o emocional, né? Os profissionais, eles usam o termo mental, mas popularmente é o emocional que o povo fala, né? E uma das áreas da psicologia é exatamente o espiritual, né? Mas por essa falha de informação, há pessoas que acham que não, que a religião, a fé, a oração dela vai resolver tudo. Na verdade, ajuda, mas não é tudo. Porque existem coisas que não iniciam sendo espiritual, mas no meio se tornam espirituais, né? Ou espiritual, né? Há coisas que começam como espiritual e depois no meio não é mais espiritual. Então, tanto em uma comparação como a outra comparação, vai precisar de um terapeuta, vai precisar de um profissional. Eu vou dar um exemplo. Depressão pós-parto. O que é que tem de espiritual nisso? Nada. Depressão traumática. O que é que tem de espiritual nisso?
Nada, a pessoa sofreu um trauma. Viu o pai morrer no colo. Eu estou tratando de uma pessoa que a filha morreu no colo dele. A filha tem 25 anos, morreu no colo do pai. Teve uma parada cardíaca, morreu olhando para o pai. Uma pessoa dessa precisa de tratamento. E o que é que tem de espiritual aí? Nada. Isso é traumático, não é? Agora, é claro, se não tratado da maneira correta, aí vira espiritual. E ao contrário também, alguma coisa pode começar espiritual na vida da pessoa e depois virar traumático, e depois virar psicossomático. Então tem um link aí entre as duas questões. Mas é como você falou, tem uma falha de comunicação entre os temas aí. Então eles se completam, porém não há uma divulgação entre esses dois termos. Né? Eles se fé conectam, e a né? emoção, né? Que seria a parte psicológica. Exatamente. A religiosidade atrapalha a psicanálise? Demais, demais. A gente pensa assim, se para uma pessoa comum, quando você fala do psicólogo, né, quando você fala de um tratamento terapêutico e tal, a pessoa já fala, eu não tô louco. O cara é louco, o cara pensa por psicólogo. É o que ele pensa, não é? É a priori assim o que ele já pensa de bate pronto, né? Ainda mais para o público evangélico, né? Então, assim, há uma resistência muito grande, sim, dessa questão, desse tema. Por isso, tantas pessoas, às vezes, precisando de um atendimento profissional e sofrendo, porque a religião ainda trava um pouco essa questão. Eu conversei com um colega ontem, um menino que passou por abuso na infância, passou por muita coisa. Aí eu falei, cara, na verdade você precisa procurar um profissional, né? Porque hoje ele não vai para a igreja, mas estava voltando para a igreja e ele falou, cara, eu não consigo falar, não consigo chegar num profissional e falar que eu fui abusado. Eu falei para você porque nós é amigo, mas eu não consigo chegar e falar para alguém, eu não consigo contar para ninguém isso me constrange e me deixa mal. Como que se lidar com isso? Como você quebrar essas barreiras até chegar na doença, geralmente? Porque a culpa, a dor, vira uma doença dentro da pessoa. Como chegar nessa doença, aquela pessoa que fica barrando tudo? Como o senhor faz os passos? A conscientização, ela é o tudo no tratamento, né? E essa barreira que a pessoa ela tem, né, de eu não vou conseguir me abrir. Dentro do consultório, eu tenho uma premissa, eu costumo sempre abrir ali uma explicação para o paciente, dizendo que a cura começa pelo falar. Então, a cura começa pelo falar. Agora, quem nunca foi num consultório, né, ele acha que ele vai ter essa dificuldade porque ele pensa no parente que ele tentou desabafar e na verdade, prejudicou. Ele pensa no amigo, que, de repente, até foi pior desabafar. Mas dentro do consultório é tudo diferente, né? Um dia desses alguém me procurou e disse, olha, eu queria muito que a minha mãe se tratasse, mas ela já tem uma certa idade e eu tentei fazer uma pergunta para ela, ela não conseguiu se abrir comigo. Eu disse, olha, se você convencê-la que ela precisa de um tratamento e ela ir até o consultório, dentro do consultório é tudo diferente. De repente ela guardou isso, escondeu isso do marido, escondeu isso da amiga, escondeu isso da madrinha, do padrinho, enfim, da filha. Mas no consultório, é por isso que não é igual um aconselhamento, de repente, religioso, um aconselhamento doméstico, né? Porque é alguém que está ali que a pessoa não conhece. Então, digamos assim, é um cofre de segredo, onde só está aquela pessoa e o profissional. É tudo diferente. Agora, o trabalho que tem que ser feito é exatamente o que você fez, até inconscientemente, mas você fez correto, que é dizer para a pessoa que ela precisa, né? E hoje, nas redes sociais, se a pessoa procura alguma coisa, tem muita coisa sobre isso, que vai levar a pessoa ao entendimento de que eu preciso de ajuda. É como tudo na vida, o primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda. E você falando das redes sociais, né, é a questão mais, eu acho que é a mais comum de se ver. A pessoa, ela se abre nas redes sociais, fala da sua vida, seus traumas, tudo ali, mas ela não tem coragem de procurar um profissional para falar a respeito, para justamente se tratar. Ali, só vai piorar a situação, porque pessoas não instruídas, né, vão acabar dando palpites que não vão ajudar a vida dela, né? Exatamente. Você tocou num ponto aí muito importante. As pessoas, às vezes, faz do exposto, né,
das redes sociais o seu terapeuta, e aí pessoas que não têm nada a ver com o contexto vão trazer opiniões que são mais prejudiciais do que vão ajudar essa pessoa, e ela mais se complica, né? Abre margem para outros traumas na vida dela, né? Por exemplo, se uma mulher for para as redes sociais, ela teve um trauma sobre relacionamentos, né? E ela vai falar ali sobre relacionamentos, mais pessoas vão aparecer. É alguém sangrando no meio do mar. Vai atrair quem? Barão. Sempre. É porque muitas das pessoas, elas jogam nas redes sociais porque elas querem uma palavra de afirmação, né? Não, mano, Aquela tipo, aceitação daquilo, não, né? ele terminou, mas a culpa é dele. Você, tipo sempre. assim, aí acaba de a pessoa jogando a pessoa pra baixo, a pessoa se afunda na própria mente dela. E a culpa é um sentimento muito comum entre a gente. Às vezes, algum ato que a gente fez ou passou, a culpa é muito comum. E como a gente lida com a culpa? Porque às vezes a gente não vou falar tal coisa pro Felipe, mas eu fiz alguma coisa pra ele e a culpa tá Eu aqui te dentro. quebro na pancada. É crente tá ele, hein? Em nome de Jesus. E tem muita gente lidando com a culpa, é um sentimento comum, tanto na psicanálise quanto na religião. Como que eu faço para me libertar dessa culpa que não que eu sinto, mas o que as pessoas sentem? Que às vezes é uma culpa de ter abandonado o filho, uma culpa de ter abandonado um marido, um namorado, um emprego. Como que eu faço? Exatamente nesse caso é onde precisa ser realizado um tratamento, né? Por quê? Assim como a pessoa vai na academia para fazer um fortalecimento muscular, ele precisa fazer um exemplo, ele precisa fazer uma luta, né? O Muay Thai, por exemplo. Só que ele chega lá e sente alguma dificuldade, né? Então ele precisa fazer um fortalecimento muscular para depois ir fazer a luta, praticar esse esporte, né? Você tem o Muay Thai, mas pode ser qualquer um outro, né? Futebol, por exemplo, né? O mais popular aí, né? Ele está tendo dificuldades, está contundindo sempre. O que é que o atleta tem que fazer? Academia, fortalecimento muscular. O emocional, o psíquico, é a mesma coisa. Não é diferente. Não é diferente. A gente tem que fazer, eu vou usar esse exemplo. A gente tem que fazer um fortalecimento emocional, um fortalecimento psíquico para poder suportar aquela culpa, elaborar melhor a pergunta para essa culpa, ver num outro prisma essa culpa e, de repente, até chegar ao entendimento aí que essa culpa não é de quem sente a culpa. Isso aí. Voltando no gap lá, a gente tinha falado das redes sociais aí. Eu vejo, a gente estava comentando a respeito, né, no mal da década aí, né, que é a ansiedade. E aí eu queria saber, a questão das redes sociais, o excesso de telas, vamos dizer assim, isso influencia? Demais, demais. Isso acelera o processo assim em 95%. Né? Então, uma pessoa que ela tem um problema ali, ela tem uma questão emocional ali, né? Ela vai procurar por aqueles temas. Ela vai ouvir músicas naquela direção. Ela vai assistir filmes naquela direção. Ela vai assistir podcast naquela direção. Tudo que ela vai fazer é naquela direção. E as redes sociais são treinadas para te dar mais daquilo que você pesquisou uma vez. O algoritmo vai sempre jogar aquilo que você está... E às vezes nem pesquisou, né? A gente está falando aqui, estamos vigiando. Exato, a gente está no radar, né? E isso vai mandar para a pessoa e a pessoa vai continuar andando nessa direção sem um tratamento. Não é? Eu querendo sair do buraco, me enfiando numa estrada que tem mais e mais buracos. Hoje esse excesso de tela, porque antigamente a gente não tinha essa facilidade para um celular. Um celular era um tijolo desse tamanho aqui, não tinha como andar no bolso, entendeu? Nem na mochila, às vezes. O Nokia, lembra do Nokia? Tijolo. Bom, então a gente conseguia se abrir mais com um amigo, conseguia se divertir mais. E hoje esse excesso de tela tem causado quais problemas? Que eu sei que tem causado ansiedade, muitas crianças também já estão entrando na pornografia cedo por causa das TVs. Quais os problemas que a internet com excesso causa nas crianças, nos jovens, no adolescente? Olha,
gera neuroses, transtornos, não é? Histerias. Enfim, se você pegar se você digitar aí agora, dar um Google aí sobre o que pode gerar nas pessoas, eu poderia, assim, ser generalista em dizer que tudo. Porque hoje o entretenimento nas redes sociais toma conta da pessoa em 80%. Então, a pessoa está no trabalho, ela está nas redes sociais. Nem lá ela nos liga. Né? As empresas, a princípio, tentam lutar contra isso, né? Sim. Mas hoje não tem como, está tudo linkado. De repente, até o serviço que a pessoa faz. Não é? Então, isso atrapalha o sono, enfim, e aí vai atropelando tudo, né? O que parte aí da neurociência, né? Se você for pegar, por exemplo, antigamente, né? Não existia tantas nomenclaturas de males como hoje. Né? Então, a pessoa morava num sítio, dava 19 horas, ela ia para a cama, dormia o que tinha que dormir corretamente, né? Ela tinha uma injeção de tudo que o organismo precisa. Hoje não. A gente vai dormir tarde, levanta cedo, toma café, toma energético, e uma coisa vai levando a outra. Um distúrbio chama o outro, e assim, tantos nomes aí, cada vez vai surgindo mais nomes. Não é? Então, as redes sociais nos levou a uma vida desregrada. Não é? E aí complica a patologia, complica tudo. Só para ter uma ideia, um dado da psicologia, nós somos o país que mais consome entretenimento no mundo. Caramba, perdendo para quem? A gente ganha de todo mundo. Até é dos o primeiro, Somos o primeiro. A gente consegue ganhar do Japão, que tem Caramba, acessibilidade antes que a gente, Estados Unidos, enfim, resumo, nós somos o país que mais consumimos entretenimento das redes sociais, ponto. Então, por isso, nós somos o país mais ansioso. Nas crianças também esse dado, tá? Nós somos o país mais ansioso, mais depressivo. Né? No ranking de suicídio, por exemplo, o Brasil está entre os 5 principais países do mundo. É muita coisa. Tem um dado, eu não sei se ainda é verídico, se ainda tá. Diz que a cidade que estamos aqui é Indaiatuba, São Paulo. Diz que a cidade de Indaiatuba é uma das maiores índices de suicídio do estado de São Paulo. Do mundo. Do mundo? Do mundo. É um dos maiores. A gente ganha dos países de primeiro mundo, a gente ganha da África. Isso em Indaiatuba. Era para ser lá na Indaiatuba. África. Indaiatuba. Indaiatuba é a capital do suicídio. É a capital do suicídio. Agora, pasme. A gente volta naquela pergunta do Júnior sobre a dificuldade dos evangélicos e tal. Acho que foi o Felipe que fez a pergunta, né? Sim. Entre os evangélicos, nós também somos a capital do suicídio. Aqui é onde mais evangélicos cometem suicídio. Caramba, cara. É que nem a gente falou, né? Que é a falta de informação. Aquele conflito de informação não faz, né? Que, tipo, uma pessoa que simplesmente poderia procurar um tratamento simples, né? Muitas vezes uma conversa. Eu não sei como é que funciona. Qual que faz essa diferenciação entre a pessoa tratada na base da conversa e aquela pessoa que vai ter necessidade de remédio? Tem alguma diferenciação que você faz de cara, assim? Tem sim. Eu só quero fazer uma observação aqui. O programa de vocês está sendo iluminado por Deus nesse momento. Amém. Que Indaiatuba, que é a capital da depressão, do suicídio mundial, então vocês aí são os pioneiros em levar esse divisor de águas. Né? Nós estamos abrindo a picada no meio da mata para que a informação chegue. Né? Alguém que vai nos assistir, não é? Que está nos assistindo, ele vai chegar ao conhecimento nossa, então esse meu pensamento, eu preciso de um tratamento. Esse pensamento intrusivo, eu preciso de um tratamento. Essa mágoa, eu preciso de um tratamento. Essa dor, eu preciso de um tratamento. Não é apenas uma luta interna diária, eu preciso de um tratamento. Então, parabéns a vocês, eu me sinto honrado por ser convidado aqui desse programa maravilhoso Fora da Caixa. A gente que é grato por você ter aceito o convite e estar trazendo essas informações que nem você falou, né? É uma abertura, é um tempo aqui que Deus reservou para que a gente pudesse ter essa conversa, né? Para que pessoas pudessem ser alcançadas e, desde então,
continuando aí que a gente vai conversar, mas, tipo, até aqui já deu para entender muita coisa. Já deu para entender que, tipo, a sua religião, independente da que seja, a posição que você tem levado na sua vida, não te diferencia de quem é são e quem é doente. Aqueles males que você carrega consigo, você não precisa guardar. A gente não precisa conviver com algo que nos faz mal, né? E há médico, há pessoas instruídas para que isso venha a ser tratado. E a gente tem que ter consciência disso, né? Como saber a diferença de um tratamento que precisa ser na psicanálise ou um tratamento que tem que ser em oração? Muito bem. Se a gente for pegar um dos personagens da Bíblia, Elias foi o homem que teve a oração mais rápida do planeta. E detalhe, respondida. A oração dele dura 5 segundos. E ele diz, sobre a minha palavra não descerá chuva até que eu diga de novo. 3 anos. O céu cerrou. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Isso não dura mais que 5 segundos. Agora, olha que utopia. Quando ele foi atacado por Jezabel no emocional, ele fugiu e pediu a morte. Aí a sua pergunta, quando eu tenho que orar, quando eu tenho que buscar um profissional? Isso é muito profundo, a sua pergunta é muito profunda. É assim, se eu não estou bem emocionalmente, o profissional diria mentalmente, Sim. né? Mas no popular, se eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem em nada. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo nem orar. Nem o homem que teve a oração mais rápida do planeta respondida, não é em stand-by no céu, não é em reserva no céu para ser atendido depois, instantaneamente atendido, uma oração de 5 segundos. Quando atacado no emocional, ele desmoronou e pediu a morte. Então, assim, eu consigo ir para a igreja, eu estou conseguindo adorar, eu estou conseguindo orar, eu estou conseguindo assistir uma pregação, ótimo. Então, você tem que continuar com essa prática. Eu estou na igreja, o pensamento some. O pessoal está louvando, eu não consigo focar. Há pensamentos intrusivos. Eu não consigo ter uma vida diária com Deus, eu não consigo ter um devocional. Minha mente está sempre ocupada com um pensamento, com outros pensamentos, que não é a minha vida religiosa. Esse é o sinal. Eu preciso procurar um profissional. Eu já vou deixar certo que então já semana que vem. Segunda-feira. Tem uma frase que eu postei hoje, eu queria citar ela aqui. A frase é o seguinte: o que você não diz, Eu vi. você acumula. O que você acumula começa a pesar. É um bonequinho carregando um monte de pedra nas costas. Eu vi ele quando ele postou. Então, o que você não diz, você acumula. E o que você acumula começa a pesar. E daí você está trabalhando, pesado, está na igreja, pesado, você está num show. Eu costumo dizer que é estar em um lugar não estando. Não é? Porque, assim, nós temos que ser intensos nas nossas relações. Então, eu estou com o filho, esteja com o filho. Eu estou na igreja, esteja na igreja. Eu estou no trabalho, seja o profissional. Mas para isso eu tenho que estar conectado ali. E a minha doença mental, correção, a minha doença emocional, as pessoas que estão nos assistindo entenderem melhor, a minha doença emocional, ela intervém nisso. Ela não deixa eu me concentrar e ter intensidade em nada que eu faça. Como que eu vou diferenciar? Por exemplo, eu tenho um amigo, não eu, mas eu tenho um amigo que é proativo, é um cara gente boa, é prestativo. E como que eu consigo ver que ele precisa de uma ajuda? Porque eu, pessoalmente, Júnior, conheci algumas pessoas, tive alguns amigos que ninguém dava nada, simplesmente chegou a notícia e se suicidou. O cara, gente boa, um amor de pessoa, a gente saiu pros rolês aí e do nada o pai dele fala, eu tava batendo na porta, não arrombei a porta, ele tava morto. Ele se suicidou. Como que eu consigo diferenciar um amigo ou um parente que tá precisando de ajuda, só que ele não fala? Tem sinais? Exatamente.
existem sinais, não é? Eu imagino que depois que esse amigo chegou a esse fato, você parou e refletiu, poxa, ele estava dando sinais. Você faz uma somatória dos fatos e fala, era esse o sinal. Não é? Então, uma pessoa que ainda tendo um amigo não consegue estar em sociedade, né? Não consegue estar em grupo. Né? Existem algumas reações que não têm explicação. Não é? Poxa, eu mandei um zap para ele, ele visualizou, não respondeu. É claro que no meio da correria do dia a dia, isso costuma acontecer. Mas costuma acontecer com pessoas mais triviais. Todo mundo tem uma lista de prioridades no WhatsApp. Ainda que a nossa vida seja uma loucura, mas todo mundo tem uma lista de prioridade. Então, assim, a minha lista de prioridade. Minha esposa mandou um zap, minha primeira prioridade. Né? Aí meus filhos, opa, fulano mandou um zap aqui. Aí minha mãe, estou falando da minha lista, tá? Minha mãe. Então, eu tenho uma lista de prioridades, um amigo. Então, eu tenho uma lista de prioridades. Como você é amigo, né? Nesse caso você era amigo, então você conseguia discernir a rapidez com que ele te respondia ou não. Então, existem pessoas que eu diria assim, elas são obscuras. Sabe? São pessoas impalpáveis que você não consegue discerni-las. Há alguma coisa ali que está obscura. Fala, poxa, isso aqui, o Felipe não é assim. Ou o que está acontecendo com o Felipe? Está meio voado, mesmo quando a gente está junto, ele está meio voado. Não é? Ou a pessoa está sempre falando da mesma coisa. De repente, aquilo não é o trauma, mas é a porta do trauma. De repente, ele está sempre contando de um fato, ele é muito repetitivo, então ele não fala em si do que tem dentro do cômodo, mas ele está sempre apontando a porta. A gente, continuando do que a gente estava falando, fugindo um pouco do assunto, mas que eu lembrei, eu não deixar passar. A gente teve a oportunidade de, depois ouvir uma pregação do pastor Bruno, e a gente teve a oportunidade de conversar depois, aí teve uma referência que a gente colocou sobre a questão do ambiente. O ambiente que a pessoa está, às vezes muitas das vezes, ela acaba criando situações na mente, né, também, né? A gente pôs como exemplo, no dia, João Batista, né? João Batista, ele é o cara que ele anuncia a vinda de Cristo, ele fala as 1000 maravilhas que aquele que os batizaram com fogo, eu batizo com água, aquele pelo qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Aí, no momento que ele é preso, a passagem que vai falar que ele começa a duvidar, porque as informações que chegam para ele na prisão são de um Jesus que foge completamente do que ele imaginava, que era aquele Jesus que andava com os publicanos e tal, com os pecadores, e ele começa a indagar, será que esse era mesmo? Então, eu queria saber de você, uma opinião profissional. O ambiente, até que ponto o ambiente influencia na questão psicológica? Total. Não só psicológica, como espiritual. Né? O ambiente em que você está te influencia totalmente. Né? É claro que num púlpito pregando, às vezes a gente dá uma maquiada nisso, porque nem todos que estão ali estão prontos para ouvir isso. Né? É mais fácil eu dizer o seguinte, independente de onde você estiver, esteja orando, esteja em comunhão, esteja ouvindo um hino. Mas não é assim que funciona. O próprio João Batista, né, lembrando desse fato que ele batizou Jesus, ele viu o céu se abrir, ele viu a pomba descer, ele ouviu a voz que dizia, esse aí é o meu filho amado, etc, etc. Tudo muito lindo, mas quando ele caiu na prisão, ele duvidou. E ele manda os discípulos dele ir questionar Jesus. A resposta de Jesus fala para João que eu ressuscito os mortos, eu levanto os paralíticos. Porque a pergunta de João era o seguinte, é ele o Cristo ou eu devo esperar o outro? Meu Deus, de tudo que ele tinha escutado e visto, Não tinha como duvidar, não né? tinha como duvidar. Mas é o mesmo caso que eu antedisse sobre Elias. É o mesmo caso. Quem era Elias? Né?
Era o homem do fogo, e aí não espiritual, literal, físico, real, né? Mas no ambiente em que ele estava, ele foi abalado, né? Então, fuja de ambientes que te torne fraco. Na questão, hoje em dia, a gente mora num lugar industrial, e aí, se aplicando nisso, tipo, um exemplo, eu estou num lugar que não me faz bem. O processo inicial seria eu procurar um tratamento, ou um psicólogo, alguém, ou realmente sair do ambiente é a melhor opção? Olha, eu acho que, de bate-pronto, sair do ambiente é a melhor opção, não é? Sobre a questão de procurar um profissional ou quem deve procurar um profissional, eu diria o seguinte: hoje todo mundo deveria passar com um psicólogo. Seria bom para os negócios, né? Todo mundo. Brincadeira. Sim, claro. Mas assim, nós estamos em uma sociedade completamente doentes. Uma sociedade doente. Uma sociedade doente mesmo, não é? E respondendo ainda uma pergunta que foi feita, quando que um atendimento só clínico ele resolve, ainda você citou o termo, né, conversar resolve, e quando que tem que entrar com remédio? Quando que eu tenho que entrar com medicamento ou quando é só um tratamento feito mesmo de mesa, de divã, do consultório? Há casos e casos, né? Se a pessoa demorar para procurar o terapeuta, ele vai chegar lá completamente surtado. Então, ele vai ter que ser medicado primeiro para depois ir para o consultório. A cura começa pelo falar. Quando ele não consegue falar, então ele tem que ser medicado. Eu tratei de uma moça que ela chegava no consultório, a consulta geralmente tem a duração de 1 hora, ela olhava para mim, ela começava a falar e ela falava a letra A ou B e ela chorava. Ela não conseguia desabafar porque ela pensava no trauma e, diga-se de passagem, que ela também foi violentada, né? E ela pensava no que ela ia falar e ela chorava. Então eu tive que mandar ela para o psiquiatra, eu recomendei ela ao psiquiatra para ela receber medicamentos e depois ela voltar para o tratamento, né? Inclusive, só explicando o termo aí, psicoterapeuta, ele é um termo plural, onde ele apresenta um gênero, não é? Um segmento. Não é? Então, dentro da psicoterapia, a pessoa pode ser um psicoterapeuta na área da psiquiatria, da psicologia, ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra ou ele é um psicanalista. Né? Então, cada um tem uma sua função. O psiquiatra entra com medicamentos, né? E o psicólogo e o psicanalista, ele trata o problema com abordagens diferentes. Seria isso. Então, nem todo caso vai ter medicamento, então. Nem todo caso vai ter medicamento. Aqueles pais das antigas que apanhava muito, que sofria muito, que não teve uma infância, teve sempre que trabalhar, que hoje está se tornando o pai dele, os filhos, por exemplo. Um pai que apanhou muito, sofreu muito na infância, um filho que sofreu muito, aí vira pai. Como a pessoa não levar esses traumas da infância para próximas gerações deles? É algo espiritual ou algo que ele tem que tratar na mente dele? Não é algo que precisa de tratamento, não é? Eu sou assim, meu pai era assim, eu sou assim. Exato. Tem como mudar isso aí? Se torna cultural, né? Se torna cultural, né? Os evangélicos, nós evangélicos, né, falamos muito de maldição hereditária, sim, o que também existe, é um fato. Não é? Mas nós, aí dentro desse assunto maldição hereditária, existe um ciclo de repetições. Não é? Então, de repente, não é uma maldição hereditária, mas é uma repetição de padrão, é uma repetição de comportamento que foi aprendido, virou uma cultura. Não é?
Então, eu já tratei de pacientes que a gente fala muito aí sobre o homem agredir a mulher, e é claro que está errado, mas eu tratei de um caso que era o contrário, né? A mãe viu a avó agredindo o avô, a mãe agrediu o pai, e esse padrão comportamental se repetiu no casamento dela. Ela agrediu o marido. Caramba. Então, eu estou citando isso porque é completamente contraditório à nossa sociedade de hoje, mas olha o caso. O Júnior quase chorou agora porque ele lembrou a sua que ele tomou da mulher dele esse dia. Não, Thaís está me arrebentando. Então existe sim, né, esse padrão de repetição, não é? E a pessoa precisa de um tratamento, porque isso é tratável. E a religião, ela pode ajudar muito, claro, né? Porque Cristo ele veio para desfazer as obras do diabo, mas as do diabo. E aí já junta o temperamento da pessoa, que Deus não muda o temperamento. Deus não muda o temperamento, aí se ajunta o temperamento da pessoa, mais a questão cultural. Então não adianta, ela tem que dissolver isso. Ela tem que ir para um tratamento e dissolver isso na terapia. A mulher ou o homem que tem vários relacionamentos, sai de um, entra para outro, sai de um, entra para outro. O que acontece na mente dele? Ele está precisando de uma palavra de afirmação, está tentando se encaixar. O que acontece com essas pessoas que ficam tendo vários relacionamentos? Você quer uma palavra técnica ou você quer que eu fale? Não, porque tem muita gente que fala assim, cara, eu tava ficando com a mulher ali, ou a mulher com o homem, só que eu não me encontrei nele. Aí foi pra outro. Tal defeito dele me incomodou. Aí ia pra outro, mas aquele defeito me incomodou. O que as pessoas estão querendo o quê? Estão querendo se completar? Ou o que acontece se esse povo ficar mudando de relacionamento igual muda de roupa? Existem N fatores aí, né? Mas dentro do que você me perguntou, eu te responderia assim. A pessoa está procurando validação. Ela está procurando validação, né? 80% das vezes, né, essa pessoa ela foi abusada na infância. Então, ela não encontra no introextrato dela, no inconsciente dela, ela não encontra o abusador. E continua uma busca por ele, né? Agora, e isso gera mais e mais problemas, né? Porque aí tem o problema espiritual, não é? Que você acumula maldições para a sua vida. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com uma pessoa se torna um corpo com aquela pessoa. Paulo vai dizer que aquele que se ajunta a uma prostituta se torna um corpo com a prostituta. É um laço de sangue ali. É um laço de sangue, claro, porque cada vez mais as pesquisas mostram, né, que quanto mais relacionamentos e relações uma pessoa tem, menos chance de ela se tornar um bom esposo, uma boa esposa. Então será uma busca para sempre. E aí, se a gente entrar na neurociência, né, aí a gente vai estudar sobre adrenalina, noradrenalina, ocitocina, o aumento do cortisol, e aí vai, né? Existe o abuso físico, mas também existe o abuso mental? Sim, sim. Quando a gente fala de abuso, é claro que as citações elas estão fazendo um apontamento para o físico, né? Mas tem o abuso moral, o abuso psíquico e o abuso físico, né? Claro que existem outros tipos, mas eu poderia citar esses três aí para a gente começar. O que é um abuso moral? Um abuso moral é quando, por exemplo, uma pessoa ela ouve algo que não deveria ouvir, não é? Quando a pessoa ela está ouvindo ali uma cantada, por exemplo, não é? E ela não está compartilhando daquilo, não estão compactuando daquilo, né? Mas a pessoa insiste, ela está sendo abusada moralmente. Certo. Uma polêmica aqui. Isso vai pesar para muita gente, hein, meu? Os casais que têm relações sexuais no quarto que o filho está dormindo, isso pode causar algum trauma na criança?
Vixe, que Minha pergunta amiga, essa aqui é não essa, meu amigo? Lá em casa só tem um quarto, como é que você fala isso, irmão? É pra ele. Não, porque eu gosto de ler. Eu li que às vezes quando o casal tá lá, a criança tá dispersa ou não tá dormindo, isso pode causar alguns reflexos na mente dela, alguns barulhos, alguma coisa. Isso pode causar alguns traumas ou alguma tendência a criança querer já a parte sexual já de novo. Caramba, Isso é agora eu fiquei verdade? curioso pra caramba. Você acabou de citar um exemplo de abuso psíquico. Isso que você citou é o abuso psíquico. Né? Então a criança está ali, ela está ouvindo alguma coisa, porque quando ela dorme há uma calmaria no quarto, há uma paz no quarto. De repente esse quarto, a cama está fazendo um barulho, está tendo alguns ruídos de que não é de costume. Essa criança não vai dormir. Ela vai ficar ali antenada, fingindo que está dormindo. E isso vai desenvolver uma série de problemas para essa criança. Inclusive, nós da psicanálise, né, nós tratamos na origem do problema. Essa é a diferença da abordagem psicanalítica para outros tipos de abordagem. Né? Nós trabalhamos na origem do problema. Há pessoas que, por exemplo, ela chega ali dizendo, eu estou com um problema de ansiedade. E aí você vai fazer consulta a consulta e você vai descobrir que ela não está com problema de ansiedade. Ou a ansiedade é o sintoma, mas a causa, de repente, é um abuso psíquico. A causa, de repente, é uma criança interior ferida. Então é complexo. A resposta é: essa criança não pode dormir no mesmo quarto, não pode dormir na mesma cama. Você está gerando ali, criando uma criança fraca emocionalmente, fraca fisicamente. Você não está desenvolvendo um ser humano para a vida. Caramba. Essa aí vai. Agora Rapaz, vou ter o que vai vou ter soltar, que mudar o na que minha a gente vai casa. falar no Instagram, esse é meu amigo, o pessoal costuma dar uma criticada. E Freud? Freud foi um dos pioneiros, né, na psicanálise, né? E se ele tivesse conhecido a fundo o Evangelho, ele teria mudado o seu pensamento sobre Deus? Eu acredito que sim. Nós temos que ver Freud como um revolucionário do seu tempo. Não é? Eu diria, assim como nós conhecemos o Pelé no futebol, o Anderson Silva do MMA, o Elon Musk, né, da modernidade, Freud foi assim no seu tempo, ele foi um revolucionário. Não é? Acredito que pela sua ocupação, ele não teve um tempo para buscar a fundo o evangelho, ou não teve alguém tão corajoso para pregar para ele como deveria ser pregado, porque ele era, da época, alguém polêmico. Né? Se hoje nós temos tabu de falar da sexualidade em qualquer ambiente, você não fala abertamente da sexualidade em qualquer ambiente. Né? Imagine, né, na era passada, alguém descobrindo sobre os traumas e a psicologia através da sexualidade. Você consegue imaginar isso? O tabu que ele enfrentou? Então ele não era alguém muito amado, ele não era alguém muito procurado, ele foi um revolucionário do seu tempo, mas ele era alguém indesejado para a época. Certo. Cara, era zica, meu irmão. Fala dos patrocinadores? Está na hora dos nossos patrocinadores. É, isso aí. E eu queria começar com Dono Tilha Refeições. Gente, a Dona Otília Refeições é um local de disque alimentação em Indaiatuba que tem crescido muito. A alimentação deles são perfeita, pastor. Você come lá, é maravilhoso. Sabe aquela comidinha de vó? Comidinha de vó. Sabe aquele cheirinho de saudade? É o Dona Otília Refeições. Lá, durante a semana, tem diversos pratos. Lá também tem o prato-chefe deles, que é a parmegiana deles, que é maravilhosa. A gente já comeu. Feijoada. A feijoada dele é perfeita, Nossa. gente. Quem que gosta da comidinha da antiga, que vem bastante coisa na feijoada, lá é perfeito. Então,
Então, coloca no seu Instagram aí, coloca no Google Dono Tira Refeições. Nós vamos deixar aqui embaixo também, em algum lugar aqui, o Instagram deles e o contato também. Dono Tira Refeições, o melhor para você e para sua família. Isso aí. Drogaria Total. Drogaria Total é uma drogaria que tem crescido muito aqui na cidade de Indaiatuba e até mesmo fora. Com a sua simplicidade, vamos dizer assim. Por exemplo, é um preço muito justo a se pagar. Porque às vezes a gente está nesse tempo em que chove, a gente fica gripado, fica resfriado, aí quer ir comprar um remédio, às vezes não tem condições. Lá você tem a facilidade de comprar o seu remédio, comprar a sua vitamina. Entrega a domicílio. Entrega a domicílio também, temos o Disque Entrega. Também não temos só isso, temos a parte de academia, que tem a área fitness, temos a parte também que vende perfumes, tem de tudo. Da parte de suplementação. Tudo que você procurar na Drogaria Total tem, porque pagar barato mesmo é o que importa. É o que importa. É isso aí. Vamos voltar lá. Isso aí. É... Vamos supor, Pastor Bruno, que hoje me interesse pela área e aí eu queira me tornar um psicanalista, que faria? Seria? Isso, pode usar esse termo. Psicanalista. Eu fiquei sabendo que o senhor está fornecendo um curso aí. Como que eu faria para poder entrar nesse curso hoje? Olha, Preciso ser estudado? Preciso ter esse ensino superior completo? Como é que é? Não. Ele é um curso, né? Para se tornar um psicanalista, você tem que ter a 7ª série, não é? Completa. Faltam profissionais na área, tá? Nós estamos com uma sociedade destruída, como eu estou dizendo. Aliás, essa semana tivemos um anúncio importante do governo aí, que o SUS anunciou que está gastando mais com a saúde mental, só perde para acidente por enquanto. Olha só, hein? Caramba. Só perde para acidente. O custo do SUS hoje, um dos maiores custos do SUS hoje é com a saúde mental. Ou seja, emocional, né? E para você que quer trabalhar aí em home office, é uma ótima profissão. Hoje, os meus atendimentos, 80% deles são em home office, né? No aconchego do lar. As pessoas hoje quase não querem sair mais de casa para ir atrás de nada, né? Então, o consultório hoje muitas vezes é online, não é? Você precisa de um celular e da divulgação do seu trabalho. Para você fazer o curso, esse curso também é online, né? Eu mando todo o material do curso. O curso tem a duração de 2 anos, né? E no final, na conclusão do curso, você recebe o meu certificado e o credenciamento pelo SEBRAP, que é o Conselho de Psicanalistas do Brasil. Caramba! Então, você sai certificado, mas um curso desse deve ser muito caro. deve ser muito caro. Quanto que é um curso desse? Não, é R$250. R$250 por mês? Bem acessível. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos e eu se torno um profissional nessa área. Então, você que quer entrar nessa área, que você acha, nossa, eu tenho um dom que as pessoas vêm conversar comigo e eu conforto o coração delas, aciona aqui o pastor Bruno aqui, ele vai te instruir, você virar um profissional nessa área que é muito importante, do mesmo jeito que um médico é muito importante para a saúde, do mesmo jeito que um policial é muito importante para a nossa segurança, um profissional desse é muito importante para a nossa mente. Sim. Então, como é o Instagram do senhor para a gente estar procurando? Bruno Bonin Oficial. Bruno Bonin Oficial. A gente vai colocar em algum lugar aqui da tela aqui, vai estar o Instagram dele, entre em contato com ele lá e vem participar também dessa equipe, né? É isso aí. Claro. Só fazendo uma observação, o curso tem a supervisão, né? A aula é somente às segundas-feiras. É uma vez por semana, mas nós fazemos a supervisão durante toda a semana em horário comercial. Isso é o diferencial do curso, é a nossa supervisão aí. E é uma aula aqui com horários variados ou tem aquele horário cravado? É meio cansativo, não é? Como que é? EAD? Não, Então, assim, a gente manda o link, se a pessoa quiser assistir, participar da aula ao vivo, ok. Se não, ela assiste no horário, o link é enviado, né? E ela assiste a aula depois no horário dela, ela se adapta ao horário dela aí. Então não é um horário cansativo, não é um tempo Você cansativo. faz seu horário, né? Faz seu horário e ainda vai se tornar um profissional dessa área, E que uma é muito área- importante. E uma área que tem crescido muito, igual ele disse. Tá faltando profissionais, quem dera, pode ser que você seja o próximo. Júnior, você pensa em fazer um curso desse? Não. Não? Eu ia perguntar Porque se eu não louco tenho mente pode. pra isso. Eu ia perguntar se louco pode. Porque, às vezes a pessoa vem se aconselhar comigo, aí eu falo, você é ruim mesmo. Você não sabe a minha vida, cara. Rapaz, se eu contar a minha Começa a história chorar se pra eu você, contar pra você. você chora, meu amigo.
Tem um detalhe muito importante que o curso não é só para exercer a profissão, tá? Sim. No ministério ajuda demais. Demais, você não tem ideia. Porque você passa a conhecer o comportamento das pessoas. Com 19 anos eu pastoreei minha primeira igreja. Eu era diácono em função pastoral com 19 anos. Se eu soubesse lá atrás, não é, o desenrolar do comportamento segundo o biotipo, as características de cada temperamento de cada um, gente, eu teria sofrido aí muito menos do que eu sofri. E vamos falar um pouco desse livro que o senhor trouxe. O senhor tem alguns livros. Quais os livros que o senhor tem para a gente poder estar lendo agora, aprendendo um pouquinho mais? Olha, na área da psicologia eu tenho esse livro, inclusive eu trouxe para presentear vocês, tá? Aí sim. Uau, Aê. do Fora da Caixa da TV, não é? Fora da Caixa TV. Isso aí. Isso. Presentear vocês com esse livro. É a minha mais recente obra, é Como se livrar da ansiedade, tá? Eu tenho 6 livros escritos no total, né? E essa daqui é a minha mais recente obra. Posso falar dos 6 temas? Pode, com certeza. O primeiro tema é como se... desculpe, vai ser editado, né? Vai ser editado. Tá. O primeiro tema é família, o maior ministério da igreja. O segundo tema é quero voltar, mas não consigo. Fala da pessoa que está afastada do evangelho, quer voltar, mas ele não tem força. Esse livro também tem uma boa pitada de psicologia. O terceiro tema é um tema voltado para as crianças, diminuindo a ansiedade da criança. Nós somos o país que tem o índice de crianças mais ansiosas do mundo, né? Então esse livro tem personagens bíblicos, mas ele tem aí todo um bojo, né, da psicologia para que venha diminuir o estresse infantil e a ansiedade infantil. O outro tema é a doutrina de Cristo. Esse livro ele vem tratando de questões, há pessoas que têm dúvida, né? Dúvidas, quem é Deus, de onde veio Deus, quem criou Deus. Então, para essa pessoa, esse livro, né? O outro é Mulheres que Andaram com Deus. Então, mulherada aí, hoje as mulheres se destacam, aí, principalmente nas igrejas, não é? Então, mulheres que andaram com Deus. Para quem procura esboços de pregações, como também comportamento de liderança, não é? Esse livro, ele vai ajudar demais essa pessoa. E Como se livrar da ansiedade, que é um livro que aí trata diretamente da área da psicologia. Isso aí. Ó, antes de finalizar, eu fiquei com uma curiosidade, assim, que eu fico imaginando o tanto de casos que esse cara pegou. E aí eu quero saber agora. Acho que todo mundo meio que é curioso nessa área. Qual foi o pior caso que você já pegou? Olha, um caso que chamou muito a minha atenção é o caso de um senhor de 80 anos, que ele tinha um grande amor da vida dele. Só isso aqui dá um livro, tá? Ele tinha um grande amor da vida dele, mas naquele tempo antigo ele tinha uma condição pouca, né? Ou pouca condição financeira. E aí a mãe do amor da vida dele aconselhou a filha a fugir com uma outra pessoa. E a filha fugiu com uma outra pessoa. E ele então seguiu a vida dele, se casou com uma outra pessoa, mas a vida reservava surpresas. E esse amor da vida dele acabou se tornando viúva. E em São Paulo eles se reencontraram. Ele veio para cá a trabalho e chegando aqui eles se reencontraram. E ele descobriu que essa mulher ela estava viúva. E ele havia se tornado uma pessoa assim que tinha vários relacionamentos, né? Então ele era casado, teve 4 filhos, mas ele tinha a busca, né? Aquela busca interna, né? Busca interior, né? Pelo amor não realizado, né? E então ele largou da esposa e ele casou-se com esse grande amor da vida dele. Esse casamento durou 20 anos, porque ele já casou, ele já estava com uma idade, e esse casamento durou 20 anos. Ainda estão casados, só que a velhice chegou
E agora ele não consegue lidar com tudo isso. É daí a frase, né? Coisas guardadas vão pesando, né? E agora, já nessa velhice, ele me procurou. Foi um caso inusitado para mim. Com 80 anos, ele me procura, dizendo, inclusive é um evangélico, obreiro de uma igreja, dizendo, pastor, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com o fato de ter largado a minha esposa com 4 filhos. Não consigo lidar com o fato de que ela fugiu com uma pessoa, que eu não fui o grande amor da vida dela, estou casado com ela, e o que é que eu faço? Com 80 anos é complicado, hein? Complicado. É Mas tentar para você esperar, ver, né? mas para você ver que o emocional, o tempo não resolve questões emocionais. O tempo não. Ah, o tempo vai colocar as coisas no lugar. Não vai. Para você ter uma ideia, ele já pensou em suicídio. O tempo é nosso pior inimigo? Claro. Nessa visão da psicoterapia, sim. Porque as pessoas colocam tudo, ah, não, eu vou dar tempo ao tempo. Esses dias eu atendi uma pessoa que era a primeira consulta dela e ela disse essa frase: eu não falei nada, eu não procurei ajuda, porque eu tinha aquela frase comigo, o passado fica no passado, e eu vou seguir a minha vida. Só que o passado não fica no passado. O passado volta. Nós temos uma matéria na psicanálise que é o recalque, né? Ele tem um sentido na psicologia diferente do popular, né? O recalque. O recalque na psicologia, ele é um tema que a pessoa quis pular as fases do emocional, né? Que é o pré-consciente. A princípio, Freud designou assim, né? Pré-consciente, consciente, inconsciente e subconsciente. Então, quando você tem um tema na tua vida que ele é muito doloroso para você, o que é que você faz? Você não passa por essas 4 fases, mas você joga do pré-consciente para o subconsciente. É como que se você fosse um celular e jogasse direto aquela imagem para a lixeira do teu coração. Acontece que o teu coração, não tendo um tema para aquele assunto, ele volta para você, aquele tema, para você dar um título para aquele assunto. Só que ele não volta exatamente com o tema que você colocou lá no teu coração. Ele volta em outros formatos, no formato de doenças, no formato de ansiedade, de transtornos, né? Então, são questões que não foram resolvidas, colocadas na lixeira do coração, e o coração quer retornar aquilo para a pessoa, porque ele não sabe identificar. Eu não sei o que está aqui, o que é que você passou do pré-consciente para o subconsciente, então estou retornando para você dar um significado para isso. E aí ele não retorna aquilo da mesma maneira, ele retorna de outras formas, como enfermidades, etc., né? Então, daí o problema é que o passado não fica no passado. E qual foi a resolução para o senhor de 80 anos? Pois bem, ele já estava ali tomando vários remédios por conta própria, para dormir, etc., né? Mas nós encaminhamos ele para o tratamento da melhor elaboração dos traumas. Ele era uma pessoa traumatizada, então a gente dá um direcionamento para elaborar melhor o trauma, que nessa questão era o passado, né? Se a pessoa ainda está em tratamento, né? Claro, um tratamento hoje bem despassado, uma consulta da outra, as pulsões de morte já não tem mais, né? Aquele sentimento de cometer suicídio, etc. E já se livrou dos remédios, né? Então, hoje aí nós temos aí é igual um câncer, né? Quando a pessoa vence o câncer, ela tem que aparecer no médico de vez em quando, né? Aquela recapitulada nos exames. Isso, exatamente. Então, hoje ele aí faz uma consulta periódica aí, mas não contínua, né? Quase está chegando a alta já. Eu tô com só 2 perguntinhas aqui deixadas que eu acabei esquecendo e eu preciso fazer. Como saber que a gente está criando um psicopata ou um sociopata? Tem crianças que têm tendência a se tornar um psicopata ou um sociopata. Como que a gente pega esses detalhes e saber que eu estou criando um psicopata? Olha, na infância é meio difícil você identificar isso, não é? Hoje existem muitos especialistas aí, né, psicólogos aí voltados para o atendimento infantil, né? Mas a dica
para não errar é o seguinte: você vê no seu filho um comportamento atípico, procure um profissional. Tipo, de querer ver a dor das pessoas. Querer ver a dor das pessoas, ser agressivo, né, ser impulsivo, um comportamento muito diferente, né, procure um profissional o mais urgente. Quase sempre o problema é os pais, não a criança, né? Então, quase sempre quando um pai chega lá dizendo, eu trouxe aqui para você dar um jeito no meu filho. Psicopata é o pai, não é a criança. Ou tem traços, né? Então, ou de repente, esse traço de psicopatia que está sendo desenvolvido é porque o pai é agressivo, é porque o pai é usuário de drogas, é porque o pai é impulsivo, é porque a mãe não é, tem uma comunicação na casa conturbada, não é uma casa cheia de inflames, né? Uma casa inflamada por relacionamento conturbado, palavrões dito em casa, alguém quebra coisas. Então, essa criança ela vai desenvolvendo essas questões aí associadas, ok? Tudo isso associado a uma sociedade doente, né? Então, ela vai ter acesso, junto com isso, ela tem acesso a um desenho que um personagem arranca a cabeça do outro. Isso tem em desenho, né? Pessoas invocando demônios em desenhos, né? Então, aí nós temos um ajuntamento de tudo, mas quase sempre o problema é os pais. Eu fiquei na dúvida agora. Eu não tenho pouco conhecimento na área, né? Como se define um sociopata? Um psicopata, um sociopata. Psicopata é que todo mundo sabe, né? Isso, agora o exatamente. sociopata. O sociopata, ele é uma pessoa que ele tem uma pulsão de morte no sentido, é meio que o antissocial, não é? Então, é uma pessoa que, quando ele vai ter um surto, ele vai querer pegar uma arma e matar pessoas em massa, perseguir pessoas por internet. Então o psicopata anda junto, então. Nós poderíamos dizer, para definir assim, é muito amplo o assunto, tá? Mas a gente poderia dizer que são irmãos gêmeos. Entendi. E uma pergunta que me fizeram, eu conheci esse obreiro da igreja, não da nossa, mas obreiro. Entregando aí, ó. Então, Valmir, cadê? Tô brincadeira, Valmir, você não. Tem um obreiro, um conhecido meu, o menino tá casado há muitos anos, acho que uns 10 anos, eu acho, 10 ou 12 anos, e ele tem um grande amor platônico por uma pessoa da igreja, que ele nunca contou, mas ele, sempre que ele passa, ele fala que, nossa, eu vejo aquela mulher passando, me dá suspiro, mas eu amo a minha esposa, mas às vezes eu penso naquela pessoa. Aí quando eu tava conversando com ele, eu falei assim, cara, assiste o programa, que eu acho que eu vou fazer essa pergunta que eu não sei o que te falar. Você quer que eu fale ou que é opinião técnica? Como fazer isso aí? Como a pessoa se livrar disso? Ou isso é um trauma? Ou se é como que eu faço para mudar isso aí? Eu dar um conselho para ele? Olha, geralmente, 90% dos casos, ele tem uma criança interior ferida nessa área, tá? Ele tem uma criança interior ferida no sentido de que, lá atrás, durante a formação dele, quando criança, ele teve um relacionamento familiar ali não estável, muito provavelmente por parte da mãe. Muito provavelmente por parte da mãe. Esse relacionamento era conturbado, não é? Então, ele cresce à procura de um outro eu. Eu me completo em um outro eu. Não é? E aí ele marcou o X em uma pessoa, e essa pessoa, vamos dizer assim, de maneira fantasiosa, é a busca do outro eu que ele sente. Isso tem que ser tratado, tem que procurar um tratamento, né, para que essa criança interior ferida aí ela seja. E assim, pessoal, somos evangélicos aqui falando, né? Não tem nada a ver com regressão, tá? Porque alguém já pensa aí que tem a ver com hipnose, regressão, nada a ver, né? A gente trata desse tema mesmo, e isso é real. Quando a gente vai
cavando ali, né, durante as consultas, a gente vai achar lá essa criança interior ferida, que foi reprimida, que teve algum tipo de problema em algum relacionamento familiar, né? Eu estou dizendo a mãe, mas é claro, pode não ter sido com a mãe, pode ter sido com a irmã, com a tia, né? No sentido de querer ter sido acolhido por essa pessoa, estar perto dessa pessoa, e foi evitado, foi reprimido, enfim. Isso acontece muito, por exemplo, a babá que cria esse filho, a avó que cria esse filho. Mas Sim. cadê a minha mãe? Eu queria a minha mãe. Esse sentimento desenvolve pela busca a quem eu queria, a companhia de quem eu queria. Sempre está me faltando esse alguém, esse quem. Então, às vezes, não é nem a pessoa, é tipo uma atitude que a pessoa toma que isso faz falta para a pessoa. Então, por exemplo, ela vamos dizer, é carinhosa com o marido dela, que ela é casada. Aí você queria aquele carinho porque você não teve. Mais ou menos isso aí? É mais ou menos isso daí. Eu ia separar um pouquinho do seguinte, no seguinte exemplo. Dentro disso que você falou, quem quiser depois procura mais aí estudar sobre complexo de Electra e complexo de Édipo. Aí vai cair dentro do que você disse. Complexo de Electra e complexo de Édipo. Porém, essa questão desse teu amigo aí é mais realmente a ausência do não realizado. Do eu não tenho perto quem eu queria. Um desejo natural, tá? Não estou falando de sexualidade, né? Mas cadê a minha mãe? Então fala mais da ausência. A ausência da presença feminina na infância, né? Ou então uma experiência ruim, né? Do não acolhimento. Então, no futuro, ele leva essa crise de pertencimento, né? Chama-se crise de pertencimento. Ele não tem o pertencimento, há uma ausência do pertencimento. E por isso que ele fica tendo essa pulsão aí, nesse sentido aí, a essa pessoa aí. Sim. Chegamos ao final, né, Fê? Eu tenho uma dúvida ainda. O quê? Nessa nossa conversa aqui de 1 hora, que seria mais ou menos o tempo da sua consulta, né? Eu queria que você analisasse nosso amigo Júnior aí, para eu saber que tipo de cara eu tô trabalhando. Eles querem me colocar no estreito, né? Aí ele fala, não, Devo me preocupar? tem que mandar ele pro Tedão. Devo me preocupar, pastor? Júnior é uma pessoa maravilhosa, que como ele antedisse aqui, né, eu conheço ele, a família dele, conheço ele desde criança, né? Uma pessoa maravilhosa, de uma família maravilhosa, que eu respeito muito, tenho eles em grande estima. Então posso ficar tranquilo. Mas por enquanto, sim. Se ele surtar, manda ele pro consultório lá. Fechou, então. Fechou. Aí chegamos ao final aqui desse programa, que foi maravilhoso. Espero Pastor, que você... Não, pode contar. Aproveitar que a gente está com a oportunidade que o pastor está aqui, né? E como a gente sabe, a partir dessa conversa, a gente soube que tipo, a nossa cidade, a nossa sociedade precisa tanto de uma mensagem, não só do psicanalista, psicoterapeuta, mas juntamente a palavra de Deus. Eu queria que o senhor trouxesse uma mensagem para a galera que está te assistindo aí. Muito bem. Eu queria dizer para você estar inserido na sociedade, para você estar envolvido com grupos de pessoas. Procure desenvolver o seu lado espiritual, né? É claro que aí eu vou falar da minha religião, né? Se você puder, busque uma igreja mais próxima de você, mais perto da tua casa, tá bom? Procure estar inserido no contexto social como um todo, procure melhorar nesse quesito. Existe uma frase nas redes sociais e muito repetida por pessoas, que é ame-se a si mesmo. Mas esse ame-se a si mesmo não necessariamente no sentido de cuidado consigo mesmo, mas no sentido de isolamento. Se isole, entra no quarto, não tenha conexão com ninguém, evite familiares, evite ambientes sociais. Espiritualmente dizendo, exatamente essa estratégia do inimigo.
Se você for assistir aí qualquer programa que fala sobre predadores, a estratégia de todo predador é a mesma. É pegar uma presa que esteja afastada da manada. É pegar uma presa que esteja fora do grupo de convívio. Aí você pode assistir sobre o guepardo, o leopardo, o leão, a onça. A estratégia é a mesma. É pegar aquele que não está no grupo, que está mais afastado. Então, esteja envolvido, vá em reuniões familiares, procure uma igreja mais perto de você, porque essa convivência vai te trazer aconchego. A frase ame-se, ela tem que levar, ela tem que ser interpretada no sentido de cuidado e não de ser antissocial. É a primeira estratégia do inimigo, é afastar alguém. Vocês podem perceber que na igreja existe sempre aquela pessoa que não entra no grupo de homens, aquela mulher que não entra no grupo de mulheres, que não entra no grupo de jovens. Essa pessoa, ela precisa de um cuidado especial. E se eu estou falando com uma pessoa assim, a minha dica é: se envolva. Ah, mas eu não me sinto bem. Procure até que isso seja quebrado dentro de você. Estar acolhido já é 50% do caminho. Top. É isso daí. E nós chegamos ao final, aqui com o pastor Bruno Bonin, que é um psicanalista, né? É dessa área que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre hoje, que é maravilhosa e essencial. Não só para... Tem muita gente que acha que, não, tô bem, às vezes não tá bem. Então procura o pastor Bruno, vai lá nas redes sociais, Bruno Bonin, né? Bruno Bonin Pastor Oficial. Bruno Bonin Oficial. Vou colocar em algum lugar aqui embaixo aqui na edição. O Instagram. Já tá lá. Tá lá já. Ah lá, tá lá. Aí, ó, nosso maestro aí. Tá, deixa eu fazer assim. Não, tá aqui, ó. Lá de cá. Tá aqui. Eu que tenho que fazer. Ó. Tá ali, ó. O Instagram dele é Bruno Bonin Oficial. Vai lá, conversa com ele. Você precisa dessa consulta, você precisa se abrir melhor, você precisa levar o seu filho, o seu marido, o seu avô, seu cachorro, leva lá que ele vai te ajudar. Cachorro, não. Teus cachorros que é perturbado. Vai lá, leva pra ele vai te ajudar, a sua família, para você se tornar um lar saudável. Então, o meu nome é Júnior Mella. Meu Felipe Durões, eu ganhei um livro. Ele ganhou um livro maravilhoso. Pastor Bruno Bonin, como é que eu faço para adquirir esse livro? Isso. Pode entrar em contato pelo Face mesmo, né? Ainda se quiser pelo WhatsApp, é 19989 60 18 32. Eu posso mandar um abraço? Pode, com certeza. Quero mandar um abraço para minha primeira dama, minha esposa, pastora Ana Paula, meus filhos, o Bruno Júnior, o Breno e a Isadora Brenda. É um BBB lá. Obrigado, família. Deus abençoe. Esse foi mais um programa. Felipe, solta o Explore desse mês. Cara, nesse mês teremos aqui grandes jogadores nomes. De futebol. Jogadores de futebol. Atletas bodybuilders. Vamos soltar. Atletas olímpicos. Isso. E recordista em natação, que foi um cara que viajou o mundo inteiro, que até hoje, desde 2013, ninguém bateu o recorde dele. É um cara top. Agora Já vai estar aí semana que vem já. Dia 3 agora, segunda-feira, ele já tá no nosso programa. Mas lembrando que o programa agora é gravado, gente. É gravado. Galera, aí vocês vão falar assim, poxa, mas era ao vivo, a gente podia mandar mensagem lá e tal. Mas vocês não sabem o trabalho que dava e o tanto de perrengue que a gente enfrentou aqui, porque quando a gente conseguia fazer tudo dar certo, tinha aquela questão de trânsito e tudo mais. Enfim, fica a enquete aí. Do dia que vocês quiserem. Enquete aí, mas, claro, volte ao vivo, a gente dá um jeito, mas até lá a gente tá... Pelo menos no começo do ano a gente vai dar fazer gravado, né? Vai ter aqui também o Titã, que é um cara, se você for ver lá, é um cara do fisiculturismo, hoje é um dos maiores nomes do fisiculturismo. Vai aqui também um cara que corta cabelo de celebridade, um empresário aqui em Indaiatuba muito grande, vai estar com a gente também, trazendo experiências para você. Lembrando, nosso Instagram é Fora da Caixa TV. No YouTube, podcast Fora da Caixa TV. Clica o sininho, segue a gente, compartilha e bola pra frente. Galera, muito obrigado. Valeu!